O dia 19 de junho, eu tenho dito para vocês, muita água vem pela frente, não tenho dúvida disso. A disputa pelo poder no Brasil é um negócio assim, ó, que vai chegar num patamar, acreditem, da incivilidade, né? Já está mais ou menos. E o mais interessante nisso tudo é que nós temos a tendência de dizer e de afirmar, quando queremos desconstruir o outro, que todos somos iguais. Não, não somos iguais. Não somos mesmo. Podemos ter o mesmo cargo, ter a mesma pretensão, ocupar os mesmos espaços, mas nós não somos iguais, né? Às vezes eu pago caro porque procuro exercer essa condição. Nós não somos iguais, não mesmo. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ninguém, mas não dá para recusar o fato, né? Não dá para recusar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enfrenta, né? Não dá para recusar os embrulhos que a gente tem no estômago por simplesmente botar o olho em certas pessoas. Eu, por exemplo, sou assim. Eu tenho esse defeito. Tem pessoas que eu tenho tanto nojo que eu olho para a cara delas assim e me embrulha o estômago. Mas são os defeitos que eu tenho. Mas todos sabem, com simpatia ou não, de que eu não sou igual a certas pessoas. Não sou melhor que elas, mas igual não sou. Quando a gente vê a política brasileira, o esforço é o contrário, é tentar mostrar que todos somos iguais. Não, não somos. Vejam, eu tenho falado isso aqui, né? O tema da mídia, né? Da mídia política especialmente, né? O fato, eu quero saber do fato. Tá, depois me dá a opinião, mas é o contrário, né? Sempre tem uma opinião, né? Primeiro vem a opinião, a opinião, a opinião. Tá, mas o que aconteceu? Essa opinião é exatamente sobre o que, né? Isso não nos permite, para quem tem honestidade intelectual, eu me pretendo ter, não quero simpatia de ninguém, procuro enxergar as coisas de acordo com meus valores, né? Porque tem gente que também é tão mau caráter, que é capaz de passar a vida inteira pensando em fazer maldade para o outro, quando encontra o outro na porta do elevador, é capaz de dar aquele bom dia com um sorriso rasgado. E se tem, se tem. Por quê? Porque tem gente que é assim mesmo. Bom, tá bem, toca a vida e colha aquilo que plantar, né? De que eu estou falando agora? Ontem, o líder do governo do Lula no Senado da República, o Jacques Wagner, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Primeira constatação, Polícia Federal funcionando como Polícia Federal. Interessa quem é o cara, interessa é que existe a lei para todos, existe a investigação para todos, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso é bom ver um órgão de Estado funcionando a pleno. Os indícios foram mostrados. A ordem foi expedida por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se. E assim foi feito. Dizem que o Jacques Wagner teria recebido um apartamento, dinheiro, não sei o que, etc. e tal. Benesses do Banco Master, por intermédio do Worcaro. Até aí, estamos na linha do que tem que ser. Investigue-se. Não há, do meu ponto de vista, culpa enquanto a justiça não disser que há culpa. Tudo está à mostra. Agora, quando querem igualar as coisas que não são iguais, é mais ou menos aquele negócio do me engana que eu gosto, né? E a mídia política faz isso de uma maneira... Bom, deixa pra lá. Quando tu pega o Flávio Bolsonaro e ele pede para si mesmo 24 milhões de dólares, 70 milhões de reais, ele pede para si mesmo. Tem a gravação, tem a fala. Não é a mesma coisa que o líder do governo
no Senado ter recebido 13,5 milhões de reais, não pelo valor, mas porque o líder do governo, o Senado, não é o Lula. E em termos de disputa eleitoral, quem disputa a eleição é Lula e Flávio Bolsonaro, não Jacques Wagner e Flávio Bolsonaro. Vejam, por mais que o cara seja o líder do governo Lula, não foi o Lula pessoalmente envolvido nisso. E vejam, a Polícia Federal do governo federal opera sem a interferência do presidente da República. Portanto, não são iguais Bolsonaros. Lembrem-se das gravações do Bolsonaro reclamando que ele queria intervir na Polícia Federal. Lembre-se do Moro, que saiu do Ministério da Justiça detonando o Bolsonaro por interferências na Polícia Federal, para proteger seus filhos, dito com todas as letras pelo próprio Bolsonaro. Neste caso, Jair. Ontem, o Flávio Bolsonaro, aquele que todos ouviram a gravação, pedindo os 24 milhões de dólares, vai pro pau e imputa ao Lula aquilo que o Lula não fez. E o pior, todos dizem, não, mas é tudo igual, pediram dinheiro para o Banco Master. O Banco Master envolve Lula e Flávio Bolsonaro. Não, são coisas diferentes. Se alguém esbarrar num vaso de flores do 10º andar do edifício, e esse vaso de flores cair na cabeça de alguém e matar esse alguém, é diferente de alguém que mata um outro alguém com 15 tiros deliberadamente. São coisas diferentes. Mas a pessoa morreu, um ser humano morreu. Mas eu não posso dizer que é a mesma coisa, não são iguais. E as pessoas sabem que não são iguais, mas existe um engajamento político, especialmente dos imparciaisões, né? Tudo imparcial, né? Tudo isentão, que trazem este elemento para a disputa política brasileira que é altamente nocivo, né? Que é altamente nocivo. E a história recente do Brasil mostra como é nociva a participação desta grei política conduzindo os negócios do país. Às vezes sobra para a gente uma certa melancolia e olhar tudo isso. Não estou aqui, eu não precisaria nem ter dito isso que eu vou dizer agora. Eu não estou aqui defendendo nem o Lula, muito menos o Jacques Wagner. Mas hoje em dia tem que dizer isso, né? O que eu estou dizendo aqui são coisas diferentes. E que tem que ir para a cadeia quem tiver que ir para a cadeia, seja Jacques Wagner, seja Flávio Bolsonaro, seja o filho do Lula que está sendo investigado no caso do INSS. E não se tem notícia de interferências do Lula nesse processo, mas gostem ou não gostem, os fatos são diferentes. Flávio Bolsonaro diretamente pediu 24 milhões de dólares para o Vorcaro. Mandou essa grana para o Texas, administrada, olha a coincidência, pelo advogado do Eduardo Bolsonaro, que comprou uma casa, uma mansão, que vive o Eduardo Bolsonaro. Vai dizer que é a mesma coisa com o Lula? O que o Lula fez aí? Diz aí. Não estou aqui também defendendo o Lula, em que pese o meu voto cidadão sempre ser e sempre será a favor do campo democrático. Então as coisas estão complicadas, gente. As coisas estão complicadas. Veja, nos nossos cotidianos, nós convivemos com gente assim. Gente deplorável, fala mansa, de um mau-caratismo escrachado que pensa que ninguém está vendo. Nossos cotidianos são assim. Então, que as experiências dos nossos cotidianos sirvam para que nós possamos avaliar a nossa sociedade, os nossos ambientes de escolhas. E como diria a vovó, né? É simples assim. Escolher é perder. Escolher é perder. E nós precisamos fazer as nossas escolhas, mas que sejamos minimamente, intelectualmente honestos.